Olá, tudo bem? Eu sou Jorge Montezuma. Antes de começar, eu gostaria que você, caso você goste desse vídeo, que clique aí embaixo numa mãozinha dizendo se você gostou ou se não gostou. Comente deixe nos comentários a sua opinião, a sua dúvida, o que você pensa e gostaria de falar a respeito. O que me traz hoje a bater esse papinho é as últimas coisas que eu tenho visto acontecer que realmente incomoda. Quem acompanha os meus vídeos sabe que a essência do meu discurso é a diferença entre religioso e servo de Deus. Normalmente todo mundo se diz servo de Deus, pregador do Evangelho, ensinadores, pastores, arautos, guardiões da moral, do bom costume e essas coisas todas, mas os escândalos a gente vê acontecer. E por isso eu resolvi fazer algumas considerações a respeito do assunto. Eu lembro que Paulo, quando se reportava na sua segunda carta aos crentes que estavam em Corinto, ele disse que aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o que ocorre dentro desse discurso, que ultimamente nós podemos testemunhar, é que nessas agências de pregação, essas agências religiosas, que nós carinhosamente tratamos por igreja, nós observamos dois tipos de discurso. Um é aquele discurso de cobrança de dízimo, de ofertas, para enriquecer o mentor daquele segmento religioso. Ou são discursos de autoajuda, discurso que tenta te levar pela autossugestão uma modificação no seu panorama de vida. Mas eu quero dizer para você que quando Paulo falou que aquele que está em Cristo, nova criatura é, ele não estava falando tão somente de você modificar o teu estereótipo, modificar o teu vestuário. Eventualmente, se você tem algum vício, você abandona o vício. Você buscar corrigir o seu vernáculo, falar de forma mais agradável, mais aprazível, mais decente, que não fira o ouvido dos seus interlocutores. Não é tão só e simplesmente mudar o círculo de amigos. Mudanças devem ser feitas na sua essência. Você deve mudar de caráter em caráter emocional. Então, para que realmente haja uma mudança na sua vida, essa mudança deve ser buscada em Deus, através do seu Santo Espírito, porque Ele é que nos orienta a respeito, Ele nos dá consciência a respeito da verdade, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que te dá esse discernimento para que você possa buscar uma mudança na sua essência. Uma mudança de dentro para fora. E não uma mudança simplesmente no intuito de atender a determinações doutrinárias de um determinado grupo. E quando você muda na essência, você muda em caráter emocional. Isso faz que haja uma mudança social em você. Você vai mudar a sua forma de interagir com as pessoas. Como também vai haver mudança nas suas finanças. Não que você deu o dízimo e por esse motivo Deus vai te abençoar. Isso é mentira. Isso não acontece. Deus não é negociante. Deus não faz esse tipo de pacto com ninguém. As tuas mudanças vão sofrer alteração porque você vai deixar de desperdiçar o teu dinheiro naquilo que não edifica. Que a Bíblia diz, não vai gastar com o que não é pão.
Você não vai gastar o seu dinheiro com esbórnia, com maus hábitos, com desperdícios. Você muda também na sua saúde. Você passa a não atentar contra a sua condição física, contra o seu organismo, com coisas que só faz mal. Noitadas, desregradas, bebedeiras, coisas dessa natureza. Você muda em caráter espiritual. Você começa a perseguir, ter um relacionamento íntimo com Deus. Essa é uma das mudanças mais importantes. Você vai buscar não só ouvir o nome de Jesus Cristo, quanto a maioria das pessoas que dizem conhecê-lo, simplesmente conhece o seu nome, faz uso do seu nome, fala em seu nome, mas não o conhece, não se aproxima de Jesus Cristo, não busca saber o que ele quer para a sua vida, o que ele tem te ensinado, o que ele costuma fazer para que você faça também. Isso é uma mudança espiritual. Quando você muda espiritualmente, você busca fazer aquilo que agrada a Deus e não o que o entristece. Isso é uma grande mudança na sua vida. Isso é uma grande transformação. Quando você passa a buscar, não por imposição de alguém, mas por livre convicção, pela sua consciência, você busca fazer apenas aquilo que agrada a Deus, você sofre uma metamorfose generalizada. Você se transforma numa outra pessoa. Aí, aquilo que era velho se fez novo. Aí, as coisas velhas já passaram. E as primeiras pessoas a perceber isso têm que ser os seus parentes. Se você quer mudar, tem que mudar dentro de casa. Talvez você nunca tenha abraçado o seu filho e dito a ele que o ama. Talvez você nunca tenha dito para o teu esposo, para a tua esposa, que ele é importante para você. Que sem ele na sua vida você estaria perdido. Que você gosta da aproximação, da presença, da intervenção dele ou dela na sua vida. Talvez você nunca tenha confessado para sua esposa ou você nunca tenha confessado para o seu esposo o quanto ele é importante para você, como faz você se sentir bem. Olha, eu quero te dizer uma coisa. Você gosta de quem você quer gostar. Isso é uma determinação dentro do teu peito, dentro do teu coração. E quando você quer gostar, você nutre o amor. Você regra o teu jardim diariamente. Com palavras. A palavra tanto mata, quanto recupera, quanto convalesce, quanto faz crescer, quanto valoriza, quanto aproxima as pessoas. A palavra tem um poder muito grande. A maioria das pessoas tem o hábito de dizer que a palavra tem poder e não sabe o quanto tem. Depois, quando você está em Cristo, você tem prazer em servir e não em ser servido. Nós vemos pessoas que se dizem líderes religiosos, ensinadores, doutrinadores, que buscam em ser servido, em busca em ter uma comitiva. Quando chega em determinado lugar, tem uma comitiva, segurança, porta-voz. Mas em verdade, o servo do Senhor é aquele que serve. Eu lembro que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que ele ceiou com os seus apóstolos, ele lavou os pés de cada um. Então, não há que se falar, nem há que se entender de um pregador, um doutrinador, um professor da palavra, um mostrador de caminho, querer ser servido. Ele está andando na contramão do Evangelho. Por isso, esses escândalos que ultimamente têm acontecido, nós estamos vendo. E a tendência será muito maior. A tendência será em muitas outras oportunidades isso vir a acontecer para o nosso entristecimento, para o empobrecimento da pregação do Evangelho. Outra coisa que você precisa
que você precisa não, que você muda naturalmente é no aspecto profissional. Quantas vezes vemos pessoas que se dizem crentes e roubam do seu patrão? Apresentam atestado falso para faltar o emprego? Bate o ponto e vai bater papo? Troca de roupa e se esconde no banheiro? Isso é roubar do patrão. Ele está pagando por essas horas que você está escondido, recebendo sem fazer nada. As coisas velhas para você não passaram. Se você tem esse tipo de atitude, nada se fez novo. Pensa. Tenha honestidade de propósito. Mude o teu comportamento. Da mesma forma, no caráter intelectual. Se você tem conhecimento com Jesus Cristo, você vai querer se enriquecer intelectualmente para ter condição de ser útil para as pessoas e útil até para você mesmo. Que em muitas coisas você erra por ignorância. Então, se você buscar ser intelectual, dificilmente você vai errar. Tem também aquele aspecto conjugal, quanto a isso eu já falei, lá no que diz respeito à família. Então, no mais, eu quero ler para você um texto muito importante que Paulo escreveu para os crentes de Tessalônica, os Tessalonicenses. Então ele disse que vós mesmos sabeis, irmãos, que a vossa entrada entre vós não foi vã, havendo primeiro padecido e sido ultrajado em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus no meio de grande combate, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem de feita por dolo. Pelo contrário, como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Finalmente, irmãos, não vos enganeis, e exortamo-nos no Senhor Jesus que, como recebeste de nós, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Pois vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você tenha possibilidade de aproveitar um pouquinho dessa dica que eu estou te dando, para que Deus abençoe muito a tua vida.